Israel está sob ameaça. Centenas de foguetes foram disparados, atingindo o país e deixando feridos. Em meio ao caos, você precisa entender o que está acontecendo e o impacto disso para o futuro. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre este conflito. Em meio a um céu rasgado por centenas de foguetes, Israel enfrentou mais uma onda de tensão, abalando o norte e o centro do país. Não é todo dia que o cotidiano pacífico de uma manhã vira um cenário de sirenes ensurdecedoras e abrigos lotados. Imagine estar em Haifa ou Tel Aviv e, do nada, correr para proteger a família. É uma realidade que nenhum povo deveria viver, mas que se tornou um capítulo comum na vida dos israelenses. E, como sempre, a resposta emocional oscila entre resiliência e o temor do que está por vir. Enquanto as ruas se esvaziavam, os sistemas de defesa tentavam interceptar os projéteis, mas nem todos os danos podiam ser evitados. O impacto direto em prédios e infraestruturas deixou marcas que vão além do concreto. Histórias interrompidas, vidas em perigo e uma sensação de vulnerabilidade. O desafio é imenso. Como continuar a viver quando centenas de foguetes despencam sem aviso? Até as crianças já sabem onde se esconder, uma realidade que define o cotidiano em tempos de conflito. Mas o que talvez impressione mais é a velocidade com que Israel se reorganiza, mostrando uma força coletiva quase palpável. Após os ataques, a pergunta na mente de todos é clara: e agora? A resposta parece estar na união e no desejo de retomar a normalidade. Porém, como construir a paz enquanto os céus ainda carregam o peso da ameaça? Isso nos leva a uma análise mais ampla das consequências. Porque, nos bastidores dessa guerra, os efeitos vão muito além do que os olhos podem ver. Quando prédios são atingidos, o dano vai muito além do material. Em Tel Aviv, um dos corações pulsantes de Israel, o impacto dos ataques deixou uma marca profunda. Entre as sirenes e explosões, famílias se viram separadas e lares destruídos em segundos. Centenas de foguetes acertaram alvos, transformando o cotidiano em caos. No meio desse cenário, 6 pessoas ficaram feridas, e cada uma dessas histórias carrega um peso emocional imensurável. Imagine ver sua casa, que era um refúgio, transformada em escombros. Isso não é apenas uma perda física, é também um golpe na segurança psicológica de uma população que já vive sob constante tensão. Em Tel Aviv, prédios que antes simbolizavam progresso agora trazem à mente cenas de destruição. Essas imagens ficam gravadas, moldando uma geração que aprendeu a conviver com o inesperado. Centenas de foguetes, um símbolo de conflito, continuam a testar os limites da resiliência humana. No entanto, em meio ao caos, surgem histórias de solidariedade. Pessoas se mobilizam para ajudar as vítimas. Voluntários distribuem mantimentos e organizações locais trabalham incansavelmente para oferecer abrigo e apoio. Esses momentos mostram que, mesmo sob ataque, há uma força coletiva que se recusa a ser destruída. Mas como equilibrar essa força com a necessidade de superar traumas tão profundos? As feridas podem ser curadas, mas as cicatrizes certamente contam uma história que merece ser ouvida. Israel, em resposta aos ataques sofridos, demonstrou sua conhecida estratégia de contra-ataque, mirando Beirute e regiões ao sul do Líbano. O som dos bombardeios ecoou nas madrugadas, trazendo uma sensação de déjà vu para uma região acostumada ao conflito. A decisão de retaliar, com força e precisão, resultou em mortes e feridos, aumentando a tensão em ambos os lados. Centenas de foguetes não ficaram sem resposta, mas a pergunta que fica é: até onde isso pode escalar? As ruas de Beirute, tão vibrantes, transformaram-se em testemunhas do impacto desses eventos. Moradores relatam explosões que abalaram o coração da cidade, deixando comunidades inteiras em alerta. O sul do Líbano, alvo frequente em situações como essa, mais uma vez foi palco de destruição. É um ciclo perigoso, onde cada ação gera uma reação. O sentimento de perda é inevitável, e o desejo de um fim para essa espiral parece distante. Mesmo assim, a resiliência das populações locais permanece. Por outro lado, para os estrategistas militares, a ação de Israel carrega uma mensagem: a segurança nacional é prioridade, custe o que custar. Isso provoca uma reflexão: como equilibrar a proteção do povo com a manutenção de um caminho para a paz? Afinal, cada novo ataque cria feridas mais profundas em ambos os lados, tanto físicas quanto emocionais.
E agora, a escalada nos faz pensar sobre o impacto acumulado dessas decisões, nos levando ao panorama total da crise atual. Desde setembro, a escalada de violência na região resultou em mais de 3.600 mortes, um número que fala por si só. Centenas de foguetes disparados e ataques de retaliação criaram um cenário devastador, onde vidas humanas se perderam em meio ao caos. Cada número representa um nome, uma história, um futuro interrompido. Para quem vive nesses territórios, a pergunta quem será o próximo tornou-se parte de um cotidiano marcado pelo medo e pela incerteza. Mas a tragédia não é apenas sobre aqueles que perderam suas vidas. Há também os que ficaram, famílias dilaceradas, comunidades em luto e uma geração que carrega o peso de crescer em um cenário de guerra. Os números impressionam, mas as histórias são ainda mais arrebatadoras. Em aldeias, cidades e capitais, cada esquina tem um relato de perda ou sobrevivência. O impacto psicológico de tantas mortes é um fardo que não se apaga com o fim das sirenes. Mesmo assim, a região continua em movimento, teimando em buscar uma normalidade que parece sempre escapar. No meio desse ciclo de violência, fica uma questão inevitável: como reverter essa contagem de vidas perdidas? Cada vida é um lembrete de que a paz é mais do que um ideal, é uma necessidade urgente. Agora, com tantos fatores em jogo, será possível frear a espiral de destruição? Ou será que estamos apenas vendo o início de algo ainda maior? Os ataques com centenas de foguetes mostram como a situação em Israel é delicada e complexa. Cada explosão deixa marcas profundas, tanto no solo quanto no coração das pessoas que vivem sob constante ameaça. Este é um conflito que vai além de números e estatísticas, ele afeta vidas, muda rotinas e traz desafios que parecem insuperáveis. Mas, será que há um caminho para interromper esse ciclo de destruição? Será que a paz é possível em meio a tanta dor e incerteza? A sua opinião é importante. Como você enxerga essa escalada de violência? Compartilhe suas ideias nos comentários, contribua para o debate e ajude a levar essa discussão adiante. Este é o momento de estar bem informado, de entender as raízes desse conflito e acompanhar de perto os desdobramentos. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações agora mesmo para não perder nenhuma análise, atualização ou reflexão sobre essa e outras questões que impactam o mundo. Sua presença aqui faz a diferença, e juntos podemos ampliar essa conversa tão necessária.